é a André, e sou eu que estou aqui essa semana no Centro Espírita Mansão da Esperança para mais um vídeo dentro do projeto Fonte Viva, esse livro incrível de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o 88, Caindo em Si. Mas antes de irmos para a leitura, antes de irmos para a reflexão, vamos fazer aquela breve conexão com a espiritualidade que nos ampara, começando pelo nosso espírito protetor, esse guardião, amigo, que sempre está do nosso lado, auxiliando, orientando, vibrando junto com a gente. Elevando o nosso pensamento, nós alcançamos Maria, Mãe de Jesus, espírito de amor e de luz, com seu coração doce, fraternal, maternal, solidário, acode todos os aflitos que a buscam. Pensemos em Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que tão generosamente veio até nós, vestiu o mesmo corpo que nós vestimos, caminhou por entre nós, respirou o mesmo ar que nós respiramos e nos trouxe o Evangelho que pode sim ser o redentor de nossas almas, se o adotarmos como guia de comportamento, como roteiro para a boa vida e a construção do reino de Deus no nosso coração. E junto deles todos e os trabalhadores espirituais desta casa, o Centro Espírita Mansão da Esperança, nós chegamos aos pés do Pai, o Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos a oportunidade da vida, a quem agradecemos tudo o que recebemos graças ao seu amor e à sua misericórdia. E a esse Pai, com Ele nós conversamos nas palavras que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Muito bem, agora devidamente sintonizados, harmonizados, vamos para o capítulo. Como eu disse, é o 88, Caindo em Si. Aquele trechinho que Emmanuel coloca no começo do texto, caindo, porém em si, 3 pontinhos, está em Lucas, no capítulo 15, versículo 17. Trata-se de um trechinho, 3, 4 palavras, da parábola do filho pródigo, quando ele cai em si, depois de despender, depois de gastar toda a herança que ele pegou do pai, caindo no mudão, e ele acaba com tudo aquilo que ele recebeu e fica com fome. E ele cai em si, percebendo que até os empregados do pai dele comiam melhor do que ele comia naquele momento. E a partir do caindo em si, ele começa o caminho de volta para a casa do pai. É esse o trecho. Vamos ver como que Emmanuel desenvolve isso. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações a respeito da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. E aqui ele trouxe um aspecto triste, negativo do caindo em si. Quando Judas, como ele muito bem deixa claro, que acreditava em Jesus como Messias, mas de uma outra forma, acreditava nele dominando politicamente aquela região, se rebelando e libertando os hebreus, os judeus da gana do Império Romano e por aí vai. Quando ele caiu em si do erro que tinha cometido, já era tarde demais. Mas seguindo o texto, ele vai trazer agora aspectos, outras pessoas que caíram em si, mas de uma maneira positiva. Vamos ver. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia,
Caindo em si sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renúncia. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Vou fazer uma pausa aqui. Ele trouxe o exemplo de Judas, que estava pleno, que estava vivendo um momento ótimo, maravilhoso, do lado do Mestre. Imagina, gente, vocês conseguem imaginar estar do lado do Mestre, convivendo diariamente com ele, aprendendo tudo aquilo que ele ensinou, e escorrega, porque não entendeu bem a mensagem, e quando cai em si, é tarde demais. Por outro lado, Emmanuel traz 3 exemplos do contrário, de pessoas que estavam completamente perdidas em um determinado momento, e caindo em si, conhecendo a boa nova da maneira adequada, regeneram-se, renovam-se, crescem, evoluem. Olha que bacana, que contrapontos interessantes Emmanuel coloca aqui. Agora vamos para a conclusão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito. E a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo da carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Que texto maravilhoso! Que reflexão incrível que o Emmanuel propõe. E aí, eu me vi nessa parte final de pessoas que acreditam que está tudo bem, quando se veem plenamente satisfeita nas coisas da matéria, nas coisas da vida. A gente acredita que está tudo bem na nossa vida, que está tudo em ordem, quando a gente está alcançando e conquistando objetivos materiais, quando não temos nenhuma doença física e podemos comer e beber à vontade sem limitações, sem nenhum tipo de restrição. Ora, significa que quando eu estou em dor, quando eu estou em sofrimento, quando eu estou através da dor e do sofrimento ou da limitação material, me reajustando com coisas do passado, significa que as coisas estão fora de ordem? É claro que não. Está tudo bem na nossa vida quando está tudo bem, mas também está tudo certo na nossa vida quando está tudo desequilibrado. Porque a lei divina, perfeita, maravilhosa, continua funcionando. E se algo ruim está acontecendo na minha vida, é por consequência dessa lei. Momento ideal, adequado para que eu abra os olhos e caia em mim. Perceba que algo deu origem a essa turbulência. E fazendo o caminho da volta, até eu chegar à origem, eu vou aprender alguma coisa. E a partir daí, eu posso corrigir o meu comportamento. E as coisas aparentemente voltam para uma harmonia. Mas é importante entender isso, que quando está tudo bem, as leis divinas estão funcionando. E quando está tudo zoado,
a lei divina continua funcionando. Não fomos abandonados, não há injustiça, há apenas um processo fantástico, maravilhoso, perfeito, justo, pedagógico, para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça e, por consequência, que a gente evolua. Pedro parecia completamente perdido na hora que ele nega 3 vezes Jesus, depois de caminhar com ele o mesmo tempo que Judas caminhou, que Maria de Magdala caminhou, e amedrontado, ele nega Jesus para que ele não sofra nenhum tipo de perseguição. Mas bastou o olhar do mestre para ele cair em si e se reerguer. Maria de Magdala, a mesma coisa. Procurou o amor, a satisfação na vida material, mas não se via preenchida, não se via feliz, não se via repleta daquilo que ela tanto buscava. Até que conheceu o amor que Jesus trouxe, ou o amor que Jesus ensinou. E aí ela consegue finalmente ser feliz e entender o que realmente satisfaz o espírito. E Paulo, então, gente? E Paulo conheceu o cristianismo, perseguiu o cristianismo, assassinou cristãos. Outras tantas perseguições e mortes se deram a partir do comando dele, a partir do movimento iniciado por ele. Até que ele conhece Jesus, nas portas de Damasco, e caiu em si. Só que, eu acho a história de Paulo fantástica. Ele poderia, como qualquer um de nós, sentar no meio-fio e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e se arrepender de tudo que fez. E se culpar por todo o mal que ele causou. No entanto, ele transforma o que para nós seria um momento de profunda dor e lamentação dos próprios erros cometidos, ele transforma em trabalho renovador para ele e para os demais. Muitos de nós, aliás, qualquer um que não fosse judeu só conheceu o cristianismo graças ao trabalho iniciado por Paulo, que se renova ao ponto de no final da vida dizer: já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Apesar de todos os erros que ele cometeu antes. Aí fica o querido convite que Emmanuel faz nesse texto para a gente. O que é necessário para que nós caiamos em si? Será que a gente está vivendo uma plenitude, está tudo bem, está tudo tranquilo? E na incompreensão disso, a gente pode agir como Judas e de repente colocar tudo a perder? Ou diante da dor, do sofrimento, da desordem, da tristeza, do desamparo, da depressão, do desemprego, da limitação material, da doença física, espiritual, mental, nós podemos cair em si e nos renovarmos através dos ensinamentos que nós já conhecemos. Há mais de 2000 anos nós já conhecemos. A gente não precisa necessariamente passar pela dor e pelo sofrimento como o filho pródigo passou, por escolha própria, como consequência de um ato que ele tomou um pouco tempo atrás. Então ele fez uma escolha, ele viveu a escolha que ele fez e por consequência ele passa por fome, por desespero, por exasperação, até que cai em si e inicia o caminho de volta ao Pai. A nossa situação é exatamente a mesma do filho pródigo, exatamente a mesma. Nós vamos passar, ou já passamos, ou passaremos ainda, ou estamos passando por turbilhões na nossa vida, que são um excelente momento para cair em si e voltar para o Evangelho renovador. Esse é o convite. Que lição maravilhosa, como outras tantas que esse projeto e essas reflexões maravilhosas vêm trazendo para a gente. Que bom que eu tive a oportunidade
desse trabalho. Espero que mais algum coraçãozinho tenha sido atingido como o meu foi também, tá bom? Vamos fazer uma vibração, então, por todos aqueles que estão neste momento vivendo algum tipo de aflição, que não enxergam a solução, que não enxergam a luz, que não enxergam o auxílio espiritual que está do lado dele, só esperando o pedido, a oração, a mão estendida para dar a sua cooperação. São muitos os aflitos cegos, ou aqueles que sabem que estão em sofrimento, que sabem que estão precisando de ajuda, mas não têm a humildade de pedir. Que eles também sejam atendidos, que eles tenham um auxiliar no seu despertar, que os olhos do Espírito se abram para todo o auxílio e todo o amparo que está ao seu alcance. E finalmente, caiam em si. Que assim seja e graças a Deus. Uma excelente semana.